Oi, gente, que bom ter vocês aqui de volta. Eu tô muito feliz por novamente poder compartilhar com vocês aquilo que o Senhor tem falado comigo. E hoje, nesse dia friozinho, com muito vento, gelado, eu sei que o Senhor, ele tem um pão quentinho pra nós, o pão da palavra dele. E eu tenho certeza que, assim como o Senhor tem ministrado muito ao meu coração, ele também vai ministrar o seu. Então, que você esteja com o coração muito aberto pra receber tudo aquilo que o Senhor tem pra te entregar, todos os segredos que ele tem pra te revelar. Antes de tudo, vamos fazer uma oração, porque a presença de Deus é importante. Na verdade, ela é a coisa mais importante e necessária. Então, que aí onde você está, você também possa pedir ao Senhor que Ele esteja presente e que Ele fale e faça tudo aquilo que Ele quer. Senhor Deus, nós te agradecemos por essa oportunidade. Nós queremos te entronizar, nós queremos, ó Deus, dizer que valorizamos a tua presença mais do que todas as coisas e queremos convidar o teu Santo Espírito para mais uma vez falar conosco, revelar o teu coração, a tua vontade, os teus segredos, revelar quem o Senhor é. Esse é o nosso desejo, Pai, em mais um dia te conhecer. Que o Senhor traga clareza e entendimento a cada um que estiver assistindo, Pai, para que eles possam sair com a revelação da tua palavra. É isso que eu te peço e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje nós vamos ler Provérbios 8 e esses dias eu estive meditando mais uma vez nesse capítulo e o Senhor falou tanto comigo. Por isso eu quero te convidar, se você está com a sua Bíblia, abra ela. Se não, ao chegar em casa, quando estiver com a sua Bíblia, medite nessa palavra. Eu tenho certeza que o Senhor vai fazer palavras e revelações saltarem aos seus olhos como Ele fez comigo. Vamos ler praticamente todo esse capítulo, então esteja atento a cada versículo que nós vamos ler. Versículo 1. Por acaso a sabedoria não está clamando? Por acaso o entendimento não está elevando a sua voz? Ela se coloca nos lugares mais altos, à beira do caminho, nos cruzamentos das estradas, perto das portas, à entrada da cidade, à entrada das portas, clamando. Homens, clamo a vós, e aos filhos dos homens, dirigem-se a minha voz. Ó simples, aprendei a prudência. Ó loucos, entendei a sabedoria. Ouvi, pois anuncio coisas excelentes. Meus lábios se abrem para a equidade. E aqui eu queria fazer uma pausa. E eu queria relembrá-los de algo que nós falamos no último vídeo. Cristo é a sabedoria de Deus. O livro de Provérbios é o livro da sabedoria. Em outras palavras, o livro de Provérbios é o livro que aponta para Cristo, como a sabedoria. Cristo é a sabedoria de Deus. Quando os versículos estão dizendo, por acaso a sabedoria não está clamando, eu queria que aí agora, na sua mente, você pudesse trocar a palavra sabedoria pela palavra Jesus. Porque Ele é essa sabedoria. Então, por acaso Jesus não está clamando? Por acaso Jesus, o entendimento, a sabedoria, não está elevando a sua voz? Ela ou ele se coloca nos lugares mais altos, à beira do caminho, nos cruzamentos das estradas, perto das portas, à entrada das cidades e à entrada das portas, e está clamando. Homens, clamo a vós, e aos filhos dos homens se dirige a minha voz. Ó simples, aprendei a prudência. Ó loucos, entendei a sabedoria. Se o Senhor, se o próprio Cristo é a sabedoria, esses versículos estão nos ensinando que Ele está em todos os lugares, aonde os homens podem ouvir, clamando. Homens, se dirijam a mim. Homens, ouçam a minha voz. O Senhor, Ele é tão paciente. Tive que fazer um corte no vídeo, porque o vento estava querendo levar o celular também. Mas vamos continuar. O Senhor, Ele é tão paciente, tão misericordioso, que Ele se coloca nos lugares que os homens podem ouvir, nos lugares que os homens estão, para que os homens ouçam a voz dEle. Enquanto eu lia esses versículos, o Senhor só mostrava isso para mim, o quanto que Ele é misericordioso, o quanto que Ele é paciente, porque Ele se coloca nos lugares. Ele já mostrou tudo que Ele poderia fazer por nós na cruz, mas ainda assim, por meio do Espírito dEle, Ele continua indo ao nosso encontro, fazendo ecoar a voz dEle, para que a gente escute e se dirija a Ele. E eu fiz essa seguinte anotação. Ele, por meio do seu Santo Espírito, que convence e está em todos os lugares clamando, para que todos ouçam, se dirijam a Ele e aceitem a sua correção, que é vida. Ele quer nos conceder vida, Ele quer que nós aceitemos a vida que provém dEle. Por isso, Ele, em toda a sua bondade, paciência, misericórdia, por meio do seu Santo Espírito, tem clamado em todos os lugares, para todas as pessoas, para que elas ouçam, para que elas aceitem a correção, para que elas comam desse pão que traz vida, para que, como a mulher samaritana, eles aceitem a água que só o Senhor pode oferecer, a água que não dá sede, a água que você pode beber e você nunca mais vai ter sede, o pão que você vai comer e você nunca mais vai ter fome. É isso que o Senhor me ensina, é isso que o Senhor me relembra e é isso que o Senhor quer nos revelar. Ele é tão paciente, tão bondoso, que Ele está em todos os lugares, em todas as horas e para todas as pessoas, querendo conceder vida a elas. E os versículos continuam dizendo assim: ouvi, pois anuncio coisas excelentes. Meus lábios se abrem para a equidade, pois minha boca profere a verdade. Meus lábios detestam a maldade. Todas as palavras da minha boca são justas. Não há nelas nada enganoso nem perverso. Você pode confiar que tudo aquilo que sai da boca do Senhor é verdadeiro. Não contém engano, não contém perversidade. Ele é fiel, Ele é bom. Todas são corretas, para quem as entende bem, justas para quem acha o conhecimento. Aceitai a minha correção, e não a prata, e o conhecimento em vez do ouro puro. Novamente eu vou repetir isso, porque é isso que o livro de Provérbios nos relembra e nos ensina desde o início dos seus capítulos. É melhor aceitar o conhecimento, a revelação de quem Deus é, do que o ouro e a prata. E eu queria te convidar a sondar o seu coração nessa hora. O que você tem buscado mais? Tem buscado mais ouro, mais prata, mais dinheiro, mais posição? Ou você tem buscado, em primeiro lugar, a verdade, o próprio Cristo, que é a sabedoria de Deus, a própria revelação de quem Deus é? Sabe, o que vai mudar a sua vida não é mais dinheiro, não é mais classe social, não é mais status, não é mais posição, não é isso, é conhecer a Deus. Conhecer a Deus vai te trazer tudo aquilo que você precisa, porque só Jesus pode nos satisfazer. Só Jesus tem e é aquilo que o mais profundo do nosso ser busca.
Aceitai a minha correção e não a prata, e o conhecimento em vez do ouro puro. Pois a sabedoria é melhor que as joias, e de tudo que é desejável, nada se compara a ela. De tudo que é desejável, de tudo que nós desejamos, as coisas mais belas que nós poderíamos querer, todas as coisas belas que nós gostaríamos de adquirir, ainda assim essas coisas não se comparam às verdades, aos tesouros, aos segredos, à revelação de quem Deus é. Por isso eu quero te convidar, busque o Senhor mais do que todas essas coisas. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e as outras coisas lhe serão acrescentadas. Essa é a palavra de Deus. Eu, a sabedoria, ou eu, Jesus Cristo, habito com prudência, tenho conhecimento e a discrição. E aqui eu queria pontuar essas 3 características que o próprio Senhor Jesus tem e Ele quer nos ensinar. Se com a obra redentora de Jesus Cristo, Ele nos deu o seu Santo Espírito, Ele nos selou com o Santo Espírito de Deus, que é a nossa garantia, como diz as cartas aos Romanos. Esse Espírito vai formar em nós o caráter de Cristo. Isso é ser um discípulo. É que nós venhamos ter o caráter dele, que nós venhamos copiá-lo na forma dele, de pensar, de agir, de ser. Então, quando ele fala que ele habita com prudência, conhecimento e discrição, eu entendo que essas são 3 características que nós, como discípulos, precisamos ter. Prudência, conhecimento e discrição. E o Espírito dele, que habita em mim, vai me capacitar, vai me transformar, para gerar em mim, para imprimir em mim, para formar em mim essas características que o próprio Jesus tem. Então busque isso. Busque prudência, conhecimento e discrição, porque essas são características que o seu mestre tem. Versículo 13. O temor do Senhor é odiar o mal. Assim, odeio o orgulho, a arrogância, o mau caminho e a perversidade. Ou a boca perversa. O que é temer o Senhor? Esse versículo 13 já nos clareia o entendimento sobre o que é temer o Senhor. Temer o Senhor não é ter medo do Senhor. Temer o Senhor não é se esconder do Senhor, não é ter vergonha do Senhor. Temer o Senhor é odiar o pecado, é fugir do pecado, é fugir da aparência do mal, é rejeitar o pecado, porque o pecado ofende o Senhor. O pecado não pode coabitar com a santidade de Deus. Então, porque eu amo o Senhor, eu também temo o Senhor, porque é impossível amá-lo e não temê-lo. E é impossível também temê-lo e não amá-lo, porque temor e amor na palavra caminham juntos. Então, eu preciso temer ao Senhor, e eu temo ao Senhor quando eu rejeito, quando eu odeio o pecado, quando eu não comungo com o pecado, quando eu não aceito pecadinhos. Afinal, não existe pecadinho e pecadão. Todo tipo de pecado fere a santidade de Deus. Todo tipo de pecado Deus odeia. Por isso, eu preciso odiar também. Eu preciso rejeitar também. Não queira coabitar com o pecado. Não queira ter à sua volta, conviver com arrogância, com orgulho, com o mau caminho, com a maldade, com a boca perversa. Nós falamos sobre isso no outro vídeo, com a fofoca, com a maledicência, com palavras ofensivas, palavras imorais. Não conviva com isso. Deus odeia o pecado e você, como discípulo, não pode permitir que da sua boca, que do seu coração, que na sua mente venham ser semeados, sabe? Não tenha em você, não seja desenvolvido em você essas coisas, mas rejeite o pecado. E ele continua dizendo, meus são o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento. Ele está falando do próprio Cristo, eu sou o entendimento. E meus são o conselho e a verdadeira sabedoria. E aí eu queria que a gente pulasse para o versículo 17, que diz assim, amo os que me amam, e os que me buscam com persistência me acharão. Eu acho tão lindo esse versículo, e ele me lembra de Jeremias 29, dos versículos 12 ao versículo 14, que diz assim, então me invocareis, e vireis orar a mim, e eu vos ouvirei. Vós me buscareis, e me encontrareis, quando me buscardes de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vós, diz o Senhor. Novamente, o versículo 17 de Provérbios, os que me buscam com persistência me acharão. Versículo 14 de Jeremias 29, eu me deixarei ser encontrado por vós. Se você buscar o Senhor, você pode ter certeza. Ele não só se deixará ser encontrado, como Ele quer ser encontrado por você. Ele ama quando os filhos dele buscam Ele, têm saudade dele, amam Ele, desejam estar com Ele. E Ele não somente vai se deixar ser encontrado. Isso é o que eu acho mais lindo e é o que mais constrange em amor o meu coração. Ele quer ser encontrado. Ele deseja ouvir a gente chamando por Ele. Ele deseja ouvir ei Pai, onde o Senhor está? Eu quero estar com o Senhor também. Me mostra quem o Senhor é, fica comigo. O Senhor ama isso. Eu tento imaginar, por mais que isso eu jamais vou conseguir, mas eu tento imaginar um pouquinho como fica o coração do Senhor ao ouvir isso. E essas palavras, sabe, elas fazem meu coração saltar, porque o Senhor fala pra mim, mesmo, sabe, com todas as minhas falhas, com todas as minhas limitações. Ana, eu quero ser encontrada por você. E não somente isso, eu vou me deixar ser encontrado. Me busque com verdade, me busque de coração e eu vou me deixar ser encontrado. Eu quero ser encontrado. Guarde isso e a partir de hoje, tenha essa visão do Senhor, do seu Pai. Ele quer ser encontrado por você. E a palavra continua dizendo, riquezas e honra estão comigo. Sim, riquezas duradouras e justiça. Meu fruto é melhor que o ouro. Sim, melhor que o ouro refinado. E minha retribuição é melhor do que a prata escolhida. O versículo 21 diz assim, que Ele concede bens permanentes aos que me amam e os enche de tesouros. Sabe, o Senhor, Ele tem prazer em realizar desejos do nosso coração. Ele tem prazer em suprir nossas necessidades. A palavra diz que Ele supriria as nossas necessidades. Mas tudo isso aqui começa quando nós voltamos no versículo 17, que diz que
nós iremos achar se nós o buscarmos com persistência. Tudo começa buscando em primeiro lugar o reino de Deus. E as outras coisas, a retribuição do Senhor, bens permanentes, tesouros, isso tudo será encontrado. Basta nós buscarmos o Senhor em primeiro lugar. Mas nós não buscamos o Senhor para ter essas coisas. Nós buscamos o Senhor mesmo que nós não venhamos a receber essas coisas, porque nós entendemos que só o Senhor, só a presença de Deus pode nos satisfazer. Só o Senhor tem tudo aquilo que nós precisamos. É a presença dele, é o amor dele. Então, guarde isso no seu coração, medite nisso. E aí, a gente vai continuar a partir do versículo 22, que diz assim, e vamos ir pulando também. O Senhor me criou como a primeira de suas obras. Novamente, Jesus Cristo. Está falando da sabedoria, e a sabedoria é Cristo. Então, Deus, o Senhor, Pai, me criou como a primeira das suas obras. Fui constituída desde a eternidade, desde o princípio, antes que a terra existisse. Então, ele está desde o princípio, ele é antes do princípio. Versículo 27, quando ele preparava os céus, lá estava eu. Quando traçava um círculo sobre a face do abismo, quando estabelecia o firmamento em cima, quando se firmavam as fontes do abismo, quando ele estabelecia os limites do mar, eu estava ao seu lado como arquiteto. Gente, isso é o próprio Jesus. Eu estava ao seu lado como arquiteto. A cada dia eu era o seu prazer. Isso me lembra quando Jesus estava sendo batizado por João Batista no Rio Jordão, e dali foi ouvida uma voz dizendo, esse é meu filho amado em quem tenho prazer. E aqui está dizendo, a cada dia eu, Jesus, era o seu prazer, o prazer do Pai, alegrando-me perante ele em todo o tempo, alegrando-me no seu mundo e tendo prazer nos filhos dos homens. Assim como Deus Pai tem prazer no seu Filho Jesus. Jesus está nos dizendo que enquanto Pai fazia o mundo e ele era o arquiteto, ele se alegrava na criação, ele tinha prazer no Filho dos homens. Deus está dizendo isso para nós, ele tem prazer em nós. Isso, sabe, alegra tanto meu coração quando eu meditava nessas palavras. Voltando mais uma vez, quando eu meditava nessas palavras, o Senhor falava tanto comigo, me trazia essa alegria, sabe? Ele tem prazer em mim, ele se alegra em mim. E já finalizando, o versículo 32, na parte B, diz assim, os que guardam os meus caminhos são felizes. 33, ouvi a correção e sede sábios. Mais uma vez, não rejeite a correção, não rejeite a palavra, não rejeite as instruções, elas são vida. Os que guardam os meus caminhos são felizes. E esse versículo 33 me lembra do que eu li em Jó 6:24, que diz assim, ensina-me e eu me calarei. E eu tenho feito essa oração ao Senhor todas as vezes que eu me levanto, que eu vou ler a palavra, que eu vou viver um dia, eu peço, Senhor, me ensina e eu me calarei. Quer dizer, ensina-me, Senhor, e eu vou me submeter, e eu vou obedecer, e eu vou ouvir. Ensina-me, Senhor, e eu me calarei. Mas me ensina, eu preciso que o Senhor me ensina. Me ensine todos os dias quando eu me levantar, eu preciso que o Senhor me ensine. E continua, não a rejeites, não rejeite a correção, não rejeites a instrução. Feliz é o homem que me dá ouvidos e que a cada dia fica vigiando. A palavra do Senhor vai dizer que é para nós vigiarmos e orarmos. Estar atentos, estar vigilantes, começa com oração, leitura da palavra, jejum. E aqui está dizendo, não é algumas vezes ao mês, não é algumas vezes na semana, ou pior, não é algumas vezes no ano, é a cada dia. Ficai vigiando. A cada dia. Eu e você precisamos orar, ler a palavra, precisamos ter prática do jejum. Isso fortalece o nosso espírito, cala a nossa carne, nos dá sensibilidade para ouvir. Porque como que nós vamos ouvir a correção se a gente não conseguir ouvir? Se os nossos ouvidos espirituais, se o nosso espírito estiver abafado com tantas vozes, estiver distraído pela nossa carne, nós precisamos calar a carne, mortificar a carne, para que o nosso espírito esteja sensível e atento, afinado, para ouvir a voz de Deus. Versículo 35, pois aquele que me achar, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. 36, mas o que pecar contra mim fará mal à sua vida. E tem a parte B do versículo que eu não vou ler. Novamente, o que me achar, achará a vida. E é isso que lá nos primeiros versículos nós falamos. Ele está nas portas, ele está na entrada das cidades, dos montes, clamando para que os filhos dos homens deem atenção à sua voz e achem vida. O Senhor está em todo lugar e ele está clamando. Talvez o Senhor quer que você aceite e ouça a voz dele. Talvez é com você que o Senhor está falando nessa tarde. É para você ouvir, porque essas palavras vão te trazer a vida que você não está achando em outros lugares. Essas palavras, a revelação de quem ele é, vai trazer a vida, a alegria que você não está achando em outras pessoas. Mas é somente ele, a sabedoria de Deus, Cristo Jesus. E eu fiz umas anotações aqui na Bíblia, vou tentar mostrar para vocês. Aqui no cantinho, eu escrevi a seguinte frase: eu leio a Bíblia para encontrar ele. E também anotei, Jesus que está falando, que lindo. Eu fiquei muito feliz em ler essa passagem, porque é o próprio Jesus dizendo que ele estava preparando os céus. A cada dia ele era o prazer de Deus, e ele se alegrava no mundo que estava sendo criado, e ele tinha prazer nos filhos dos homens. Jesus está falando isso para mim e para você. Então eu quero te convidar a ler a Bíblia para encontrar Jesus. Ele está desde Gênesis até Apocalipse 21. De Gênesis 1 a Apocalipse 21, Jesus está sendo revelado. Essa é a palavra. A palavra é a revelação dele. Ele era o verbo e ele é o verbo. Ele é a palavra. Então, se você abrir sua Bíblia, ele quer se revelar a você. Ele quer que você o ache. E ele se permitirá ser encontrado. Então, busque Jesus em cada palavra. Peça, Senhor, ensina-me e eu me calarei. Fala comigo, se revele a mim. Esse é o meu desejo, buscar o Senhor em primeiro lugar. E eu tenho certeza que ele vai se revelar a você. E você vai ficar surpreendido com aquilo que você vai receber de Deus. É isso. Obrigado por estar até aqui. Desculpe os cortes. Infelizmente, o celular não aguentou e acabou caindo algumas vezes. Mas eu tenho certeza que Jesus esteve aqui e ele vai continuar com você. Até a próxima.